nessa noite uma palavra, mas eu vou ser bem breve. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque hoje eu quero muito trazer aos irmãos a realidade de algo novo que Deus tem trazido para a nossa igreja, a partir da vida da pastora Ângela Valadão, que pregou ontem aqui na conferência Shine e pregou hoje pela manhã também. Pastora Ângela, há 22 anos, se você não conhece a história, eu vou resumir aqui para você. Há 22 anos, Deus deu a ela e ao seu esposo um ministério chamado Gideões 24 Horas. Resumindo, pastor, que ministério é esse? É um ministério que há 22 anos eles estão orando 24 horas de forma ininterrupta. Você já parou para pensar nisso? Um povo que Deus levantou há 22 anos, que estão orando 24 horas sem cessar. Hoje fazem parte do Ministério Gideões 24 Horas, 72 nações e incontáveis igrejas, incontáveis pessoas que fazem parte desse numeroso exército. E hoje nós entramos dentro desse ministério, que faz parte também da Lagoinha Global. Todas as lagoinhas no ano que vem estarão plantando os Gideões 24 Horas, a torre de oração sem cessar, e nós começamos a nossa igreja hoje pela manhã. Nós fizemos uma convocação pela manhã e 70 irmãos, 70 pessoas se voluntariaram para fazer parte desse grande exército. Como é que funciona? Nós vamos fazer essa grande convocação e quem quiser participar, é algo voluntário. Nós vamos dar para cada pessoa 1 hora em cada semana. Por exemplo, imagina que você vai ser um Gideão e você vai receber o horário de 9 horas da manhã na terça-feira. Então, toda terça-feira, de 9 às 10, 1 hora, você vai estar orando por uma causa que vai ser apresentada. Então, não é que você vai estar orando 24 horas, não. Você vai receber apenas 1 hora de toda a sua semana e vai ser cravado ali. Então, é assim que funciona. Então, quem sabe, até o final desse culto, o Espírito Santo vai levantar um numeroso exército aqui nessa noite também, para que possamos aqui na Lagoinha, na nossa igreja, termos a nossa torre de oração 24 horas sem cessar. Lá na Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte, eles estão lá há 22 anos, orando todos os dias, 24 horas, de forma ininterrupta, durante 22 anos. Muitas pessoas perguntam, qual é o segredo da Lagoinha? E nós respondemos, a oração. É a oração, irmãos. Porque Deus se move no meio da oração. Então, pela manhã, a pastora Ângela esteve aqui e daqui a pouco também eu vou chamar aqui o Gerry e a Alessandra, que eles estarão liderando aqui na nossa regional esse ministério tão precioso, tão maravilhoso, em nome de Jesus. Mas antes eu quero trazer uma palavra à nossa igreja com o tema Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Dentro dessa realidade que muda e transforma qualquer realidade. Eu quero ler com você o texto de Lucas, no capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 13. Lucas, no capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 13. Por favor, acompanhe comigo essa leitura. Diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse:
Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Dentro desse texto, irmãos, eu quero trazer aqui alguns pontos para a nossa reflexão. O primeiro, dentro aqui da minha introdução, esse capítulo 11 de Lucas, ele traz um retrato cotidiano da vida de Jesus. O texto diz no verso 1 que os discípulos, eles pegaram Jesus orando. Eles foram até Jesus e Jesus estava orando, simplesmente dentro de uma realidade tão extraordinária na vida do Senhor. Olha como diz o verso 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, os seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Muito provavelmente, os discípulos de Jesus, que sabiam que ele estava orando, eles ouviram a oração de Jesus. Eles ouviram como Jesus falava, como Jesus se comportava diante do Pai. E aquilo chamou a atenção dos discípulos. Porque, pare para pensar comigo, irmãos, é uma cultura judaica. Até hoje, os judeus oram no meio da rua. Você olha pela internet, você que já foi em Israel, vai no Muro das Lamentações, tem um judeu lá orando. No meio de todo mundo, nas praças, nas ruas, eles param e oram em qualquer lugar. E sempre foi assim na cultura judaica. Então, para os discípulos de Jesus, era normal eles observarem alguém orando. Mas quando eles viram Jesus orando, eles disseram: tem algo diferente. Eles olharam para o mestre e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eu preciso orar dessa forma. Eu preciso me colocar diante de Deus dessa forma tão maravilhosa. E Jesus, logo em seguida, ele traz para os discípulos o que para nós é um modelo de oração. Você pode repetir comigo essa realidade? Um modelo de oração. Pode ser mais forte? Modelo de oração. É o que nós chamamos de Pai Nosso. Mas na verdade a oração do Pai Nosso, ela não precisa ser uma reza onde eu tenha que orar igualzinho foi como Jesus orou. Na verdade aqui Jesus está trazendo uma realidade de um padrão de uma oração, onde nós podemos seguir de acordo com aquilo que nós entendemos, de acordo com aquilo que nós temos diante de Deus. Por exemplo, Jesus começa a oração dizendo Pai. Irmãos, isso aqui já quebra muita coisa na nossa vida. Eu sempre digo que eu conheço a maturidade espiritual de alguém pela forma que ela ora. Quando você vê alguém orando dizendo: ó potentíssimo, excelentíssimo e excelso soberano, eu já sei, o irmão quer mostrar o que ele não é. É imaturo na fé. Mas quando eu vejo alguém orando dizendo Pai, isso muda completamente o contexto da oração.
Chamar Deus de Pai na abertura de uma oração nos mostra relacionamento de intimidade. Eu chamo de Pai porque eu sei que Ele é o meu Pai, eu me relaciono com Ele como Pai, eu sei que eu posso contar com Ele como o meu Pai. E não como o excelentíssimo, potentíssimo, grandiosíssimo, é um Deus tão longe, tão distante, sim ou não, irmãos? Mas o Pai, Ele é um Deus perto, Ele é um Deus presente. Então a oração, ela começa com uma realidade de intimidade. É uma troca íntima entre a nossa vida e a vida de Deus, e a vida de Deus com a nossa vida. Isso muda completamente a perspectiva em relação à oração. O texto continua dizendo, Jesus continua dizendo: Pai, santificado seja o teu nome. Porque nós temos uma missão, irmãos, de santificarmos o nome de Deus. Como assim, pastor? A adoração. Quando Jesus diz santificado seja o teu nome, Ele está trazendo uma expressão de adoração. Ele está santificando o nome de Deus, exaltando o nome de Deus, glorificando a pessoa de Deus. Então repare que vai seguindo um padrão. No primeiro momento da minha oração eu tenho uma intimidade, porque eu chamo Ele de Pai. Em segundo momento eu levanto um altar de adoração. Então eu não chego numa oração simplesmente pedindo, simplesmente abrindo, dizendo Deus me socorre, Deus ajuda, não. Eu primeiro chamo de Pai, eu primeiro tenho um relacionamento de intimidade. E depois eu tenho uma realidade de adoração. Santificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Eu me prostro diante da tua presença. Esse é o modelo. Jesus, Ele continua dizendo: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino é o pedido que nós fazemos para que Ele se manifeste em nós. Quando nós oramos venha o teu reino, nós estamos dizendo: o teu reino é mais importante do que a minha vida, o teu reino é mais importante do que os meus planos. Antes de eu pedir qualquer coisa para a minha vida, Deus, venha o teu reino, venha a tua presença, na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu marido, na minha esposa, no meu trabalho, nas minhas finanças, venha o teu reino. O reino é o governo de Deus, o reino é a presença poderosa de Deus. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E no verso 3 ele diz: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Ou como dizem em outras versões, dá-nos hoje o nosso pão de amanhã. Você sabia que essa é a versão original? Jesus, quando Ele ora, Ele diz: dá-nos hoje o pão de amanhã. Essa aqui é uma oração, é um padrão de oração, que ela tem duas ramificações. É só nesse momento, ou melhor, é a partir desse momento que você começa a pedir algo para você, que você começa a trazer uma realidade material. Vamos recapitular? Como começa a oração? Com intimidade, chamando Ele de Pai. Depois com adoração, dizendo: santificado seja o teu nome, honrado seja o teu nome. Depois nós pedimos para que venha o teu reino, para que venha o teu governo, para que venha o teu poder. E só agora, no quarto ponto da oração, é que nós vamos pedir uma realidade material. Quando nós dizemos: Senhor, nos dê o pão de cada dia. Qual é o seu pão de cada dia? É a sua empresa? É uma porta de emprego que você precisa? É uma crise financeira? É um problema no casamento? É um problema com um filho? É uma casa que precisa mudar? É uma venda que você precisa fazer? Qual é a realidade? Qual é a sua necessidade? É a partir desse momento que nós colocamos as nossas necessidades diante de Deus, dizendo: Deus, me ajuda nisso, me dê aquilo, me abençoe nessa área, faça alguma coisa na minha vida, toca no meu casamento. Mas essa também, irmãos, é uma realidade escatológica. Porque quando nós oramos dizendo: Deus, dá-nos hoje o pão de amanhã, o pão, irmãos, na Bíblia, ele aponta para Jesus.
E quando Jesus nos ensina dizendo, dá-nos hoje o pão de amanhã, Ele está dizendo que o pão que é Jesus, Ele vai vir amanhã, porque Jesus pode voltar amanhã. Alguém pode dizer amém? E quando nós oramos, dá-nos hoje o pão de amanhã, nós estamos dizendo, Jesus, volta logo. Nós estamos aguardando a tua vinda. Nós estamos com saudades, nós queremos ver o teu reino. Jesus, volta. Esse mundo está em guerra, esse mundo é depravado, esse mundo é mau, esse mundo é difícil de viver. Volta para a tua igreja, volta, Senhor, e vem governar no nosso meio. É dentro dessa realidade. No verso 4 é quando ele vai trazer o perdão dos pecados. Quando ele diz, perdoa-nos os nossos pecados. E é aqui que nós fazemos as nossas confissões. É quando nós vamos diante de Deus e falamos, Deus, eu errei nisso, eu falhei naquilo. Deus, eu não fui bom nisso. Deus, eu poderia ter falado de outra forma com a minha esposa. Me ajuda, Senhor. Perdoa a forma que eu olhei. Perdoa a forma que eu falei. Senhor, perdoa os meus pecados. É aqui que nós suplicamos o perdão dele em nossas vidas e daquilo que temos vivido. E o texto, ele continua dizendo, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E é tão interessante, irmãos, que o Senhor nos ensina a orar nessa sequência. Primeiro eu peço perdão dos meus pecados, e depois eu digo, porque eu também quero perdoar, Senhor, aqueles que me ofenderam. Eu quero que o Senhor me perdoe e me dê condições de perdoar aquele que falou mal de mim, aquele que me ofendeu, aquela que me entristeceu, aquela pessoa que me machucou. Porque nós não podemos, irmãos, pedir perdão de Deus dos nossos pecados e não perdoar aquele que nos ofendeu. Porque que realidade é essa? Nós queremos ser perdoados, mas a gente não abre o coração para perdoar aquele que nos machucou. Por isso que a sequência é essa. Deus primeiro nos que estamos aqui, nós só fazemos aquilo que nós priorizamos. Nós só nos submetemos e gastamos tempo naquilo que é importante para a minha vida. Se a oração ela não é importante, eu não vou gastar tempo com a oração. Eu não vou me dedicar à oração. Eu não vou me derramar em oração. É por isso que Deus está levantando a nossa igreja em um grande exército de oração, 24 horas, todos os dias. Até quando, pastor? Até Jesus voltar. Porque quando Ele voltar já não vai precisar mais orar. Nós estaremos com Ele para sempre, no nome de Jesus. Sabe qual é o meu sonho, irmãos, como pastor? É que a cidade possa nos conhecer de 3 formas. O meu sonho é que Manaus possa olhar para essa igreja e dizer assim, aquela igreja é uma igreja amorosa. Para que qualquer pessoa que entrar nesse lugar, ela possa encontrar amor. Amor. Ela possa se sentir abraçada, amada, pelo poder do Espírito Santo. Uma segunda realidade que eu sonho em que a nossa igreja seja conhecida na cidade é a generosidade. Eu oro para que as pessoas de fora possam olhar e dizer, não, aquela igreja é generosa. Aquela igreja ajuda os membros, ajuda os necessitados. Aquela igreja, ela está na favela, ela está nos barracos. Aquela igreja está com os órfãos, com as viúvas, com os idosos. Aquela igreja, ela exerce generosidade. E uma terceira realidade que eu sonho com que a nossa igreja seja conhecida na cidade é como a igreja da oração. Pastor, mas isso não deveria ser normal? Deveria, mas não é. Às vezes as igrejas ela têm tudo que você possa imaginar, mas não tem nada de oração. Não tem um movimento de oração. E em nome de Jesus, isso acaba hoje na nossa igreja. Nós temos aqui um culto no sábado pela manhã chamado Torre de Oração. É o culto que dá menos pessoas na igreja. Não pode ser assim, irmãos da nossa igreja. Estou trazendo aqui uma realidade pastoral para nós. Uma igreja que tem
1.700 membros, ela não pode ter 15 pessoas no culto de oração. Não pode. E Deus vai mudar a nossa circunstância como igreja. E todos os cultos aqui na nossa igreja serão lotados, inclusive o culto de oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tem a ver, queridos, com uma realidade material, mas com uma realidade espiritual. Você quer ver Deus agindo na sua vida? Não se levante, se proste em oração. Você quer ver Deus transformar, tocar, mudar realidades? Oração. Vida de clamor, vida de súplica diante de Deus. Aprender a orar, aprender a suplicar, aprender a clamar de Deus. A ter ousadia na oração. Tem uma oração que de vez em quando eu faço. Alguns irmãos já chegaram comigo e disseram: pastor, eu não tenho coragem de fazer essa oração não. Quando nós estávamos lá no outro prédio, e nós demos uma data para mudar para esse lugar aqui, e a data se aproximava, irmãos, e o negócio não ficava pronto, e não tinha um recurso, não tinha um material, e nada acontecia. Eu fui lá na igreja sozinho, eu disse: Deus, se não ficar pronto no dia, o que vão falar do Senhor? Tirei de mim, né? O que vão falar do Senhor, Deus? Vai ficar feio, Deus. Não deixe isso acontecer. Não deixe a igreja ser envergonhada. Não deixe o teu nome ser envergonhado. Aí eu acho que Deus olhou e falou assim: então tá bom, então vamos lá. Vamos fazer esse negócio. Mas essa é uma realidade, irmãos, que você só aprende orando. Que você só aprende suplicando. Que você só aprende exercendo a prática da oração. E aqui em Lagoinha, ninguém pode dizer: mas aqui na Lagoinha não tem, pastor, movimento de oração. Tem sim. Falamos de oração. Em cada culto nessa igreja tem oração. Temos o culto chamado Torre de Oração. Temos as nossas vigílias. Vai aumentar o número de vigílias aqui nessa igreja, irmão. Nós vamos aumentar, nós vamos triplicar, vai ser 10, 100, 1000 vezes mais o número de oração e de vida de oração que nós vamos viver como igreja. Serão incontáveis os milagres, as transformações, a cura e o poder de Deus. Pastor, eu não consigo ver o agir de Deus na minha vida. Como que é a sua vida de oração? Um dia eu cheguei para Deus e falei: Deus, eu queria fluir nos dons espirituais, assim como Daniel fluía no Antigo Testamento. Falei: Deus, eu queria ter a unção de Daniel. Sabe o que Deus me perguntou? Deus olhou para mim e perguntou: quantas vezes você ora por dia? Aí eu lembrei que Daniel orava 3 vezes ao dia. Às vezes a gente quer ter a unção do fulano, quer viver a realidade que alguém vive, mas a gente não sabe a vida de oração que aquela pessoa tem. A gente não sabe a dedicação em oração, em joelho dobrado, em busca diante de Deus. E a gente acha que muitas vezes as coisas são por acaso. Não é. Tudo na vida do cristão é resposta de oração. É mover de Deus na vida de oração. Essa igreja está aqui hoje, irmãos, porque há um exército de intercessores, há um exército de homens e mulheres que oram por essa realidade. Você pode não saber, nem sequer perceber, mas todos os dias tem pessoas que oram por você. A sua vida, a sua família está sendo coberta de oração por essa igreja todo santo dia. Às vezes Deus te dá um escape, às vezes Deus te dá um milagre, às vezes alguma coisa acontece na sua vida e você diz: como que aconteceu? Você pode ter certeza, a Lagoinha está orando por você. Há alguém clamando pela sua vida. E isso vai aumentar cada vez mais. No nome de Jesus, nós seremos conhecidos como a igreja da oração. A igreja que busca Deus em oração. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia.
Eu queria chamar o Gerry e a Alessandra, os meus líderes que aqui estão. Não vai embora, a reunião já vai acabar. Quem sabe a bênção que Deus tem para você vai ser no último amém desse culto. Nós vamos orar nesse momento. E eu quero fazer essa convocação, depois nós vamos ter o louvor. E depois do louvor eu vou encerrar a reunião. O Gerry e a Alessandra, queridos, são um casal preciosíssimo aqui dessa igreja. Você pode não conhecer tanto eles, mas são pai de 3 filhos. Um já está até lá em São Paulo, estudando, né, crescendo na fé e na vida profissional também. E tem as 2 meninas, né? Não estão aqui não, né? Vieram de manhã, verdade, eu as vi. E esse casal, antes mesmo, nós nem imaginávamos que a pastora Ângela estaria aqui. Eu conversei com o Gerry, um dia eu falei: Gerry, está chegando na nossa igreja um ministério chamado Gideões 24 horas. É oração todo dia, toda hora, até Jesus voltar. Falei com a Alessandra, e eles: não, pastor, estamos juntos, nós vamos juntos. Porque para liderar algo dessa magnitude, irmãos, é preciso ter uma vida de muita oração. E esse casal tem essa vida de oração. A Alessandra é uma mestre da palavra. O Gerry é um profeta. Meu Deus, se o Gerry chegar perto de você, meu irmão, já vá se consertando com Jeová, para o Gerry vir só liberar a bênção na sua vida. Quantas vezes perdi as contas de coisas que eu estava orando e suplicando de Deus, e Deus usou a vida do Gerry para dizer: pastor, é assim, Deus disse assim, Deus vai fazer assim. Eu dizia: é isso mesmo, Gerry, eu estava orando por essa resposta. Você pode não saber disso, mas esse é o bastidor da Lagoinha. Oração, vida diante do altar de Deus. Esse casal vai estar coordenando essa realidade, junto com um grande exército de Gideões que Deus começou a levantar nessa igreja e vai levantar até Jesus voltar, no nome de Jesus. Eu queria pedir que eles ficassem de joelhos. Nós vamos orar pela vida deles. O Senhor vai dar estratégia, vai dar vigor. Vou pedir para os meus líderes ficarem aqui atrás, as mulheres com a Alessandra, os homens aqui com o Gerry. Cuidado quando tocar no Gerry, hein? Que é poder de Deus, aleluia. Estenda suas mãos aqui, Lagoinha. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor e consagramos a Ti a vida do Gerry, Teu filho, para esse ministério tão poderoso ao qual o Senhor tem chamado. Que o Senhor possa continuar derramando a unção, a graça, o vigor, o poder, renovando sua saúde física, espiritual, emocional, multiplicando as suas finanças, as sementes e as ferramentas de suas mãos. Conceda a Ele habilidades e uma nova realidade de unção, um novo óleo de unção que seja derramado, Gerry, sobre a sua vida, no nome de Jesus. Que o Senhor te traga a capacitação necessária para esse ministério tão poderoso, em nome de Jesus. Alessandra, nós consagramos a sua vida e te separamos para esse ministério tão glorioso. Que o Senhor renove as suas forças físicas, espirituais e emocionais. Que o Senhor multiplique a unção e a graça de Deus sobre a sua vida. Que Ele multiplique as suas finanças, a habilidade, as ferramentas que estão em suas mãos. O Senhor derrama sobre você um novo óleo, uma nova unção, te trazendo toda a capacidade para administrar e conduzir esse ministério junto com seu esposo, em nome de Jesus. Nós consagramos seus filhos. Seus filhos pertencem ao Senhor. Nenhum mal chegará à sua tenda, praga alguma alcançará vocês, mas o sangue de Jesus os protege. Eu declaro que anjos ministradores estão ao redor de vocês, como fogo diante de vocês, conduzindo e livrando de todo o mal. E por meio de vocês, um numeroso exército de intercessores será levantado nessa igreja, nessa cidade e em todo o estado do Amazonas, no nome de Jesus. Nós, como igreja, com a imposição de mãos do presbitério, os abençoamos e os separamos para essa obra tão poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos aplaudir a vida deles, queridos.
obrigado. Eu vou pedir, fica de pé, Lagoinha, nós já vamos cantar. Coloca aqui o QR Code só para a igreja ver, por favor. No final do culto vai ficar permanente o QR Code dos Gideões 24 horas. Não precisa fazer nada agora, é só para você ver. No final do culto, esse QR Code vai estar aqui. E você vai apontar a câmera do seu celular e você vai entrar no grupo de WhatsApp dos Gideões 24 horas. Você que deseja fazer parte desse ministério, dizer: pastor, eu quero dar 1 hora da minha semana para ser um Gideão, para ser um intercessor, para orar, para estar diante de Deus, no nome de Jesus. Você que foi tocado por Deus, direcionado pelo Espírito Santo, a dar 1 hora da sua vida, 1 vez por semana, eu queria que você levantasse a sua mão. Você que se candidata, você que se voluntaria, levante bem alto a sua mão. Você que quer ser um Gideão, você que quer fazer parte desse exército, pode levantar a sua mão bem alto, eu quero ver você. Olha só, dezenas de pessoas. Querido, não é pago não, viu? É graça de Deus. Não há nenhuma realidade, nenhum peso, nada. Então todas as mãos levantadas que vão fazer parte, você está se comprometendo. No final do culto vai estar aqui o QR Code, você vai poder entrar pela câmera do seu celular. Quem sabe você não levantou sua mão, mas você se comprometeu. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Eu queria que você aplaudisse todos que levantaram as mãos. É um grande exército de intercessores de oração, no nome de Jesus. Feche seus olhos, levante as suas mãos, eu quero orar por você. Pai, levanta em cada um aqui nessa noite o desejo de orar mais e mais. Que essa igreja seja conhecida como a igreja da oração, a igreja que busca, que ora, que intercede, a igreja que ama estar diante do Senhor em súplica, em choro, em clamor, em petições, em adoração, em intimidade. Ó Deus, levanta um grande avivamento aqui em Lagoinha, um avivamento de intercessores, de homens e mulheres de oração. Que os nossos cultos de oração sejam lotados de pessoas sedentas para buscar a Tua presença. Desde as crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos homens, às mulheres. Ó Deus, hoje foi um dia de tanta batalha, Senhor. Hoje foi um dia que o inferno se levantou de uma forma feroz, porque ele não quer deixar que esse exército seja levantado. Mas eu te louvo, Senhor. Todos os empecilhos que foram colocados pelo diabo não prevaleceu. Não prevaleceu. O Senhor venceu mais uma vez. O Senhor venceu mais uma vez. O Senhor é vitorioso, o Senhor é glorioso. A energia voltou, a minha voz voltou, meu Deus. Toda a realidade por trás que tentou nos impedir de vivermos esse domingo caiu por terra. Oh Deus, nós te louvamos. Há uma nuvem de bênçãos aqui nesse lugar, queridos. Há uma nuvem de bênçãos aqui nesse lugar. Creia. Creia, você vai sair daqui diferente nessa noite. Você vai chegar em casa, a sua família vai estar diferente, a sua casa estará diferente, o seu casamento estará diferente, as suas finanças, o seu ministério, a sua vida espiritual, as suas emoções. Há uma glória nesse lugar. Oh, há uma glória nesse lugar. Levante as suas mãos, Lagoinha, feche seus olhos. Oh, sinta essa doce presença do Espírito. Sinta esse poder que está sendo derramado. Há algo diferente nesse lugar, há algo poderoso nesse lugar. Deus não rejeita